Oi pessoal, tudo bem? É o Maurício de novo. Bom, como o Juliano falou, a gente vai falar agora sobre o estágio número 3, que é o estágio de entregar. Pelos primeiros dois níveis que o Juliano comentou com vocês, até então vocês já identificaram uma oportunidade, sabem um problema real para poder trabalhar e já conseguiram criar uma comunidade, engajar pessoas e aprender com elas para saber se posicionar em relação a esse mercado. Nesse momento, então, a gente agora vai buscar a saber como que a gente vai desenvolver alguma solução, seja um serviço ou um produto, para de fato resolver o problema daquele cliente. O fato aqui não é realmente ter um produto pronto, mas de fato saber se a gente vai conseguir resolver esse problema e se esse problema é relevante e vale algum dinheiro para o cliente. Bom, resolver o problema do cliente significa que você está entregando valor para ele. E entregar valor significa que isso vale alguma coisa. Então esse conceito de entregar também significa conseguir o seu primeiro cliente pagante. Isso é bem importante porque é isso que define o marco e o objetivo desse estágio, que é conseguir buscar o seu primeiro cliente, e isso vai nos provar que a gente realmente resolveu o problema de alguém e a gente está entregando valor. Para isso, então, a gente tem duas grandes e importantes atividades para serem feitas nesse estágio. A primeira delas é criar um MVP e a segunda é buscar o primeiro cliente, se preparar para poder vender. A questão do MVP é importante primeiro a gente conceituar o que significa o MVP. MVP, na verdade, é uma sigla que significa Minimum Viable Product, em português é Produto Mínimo Viável, que significa qual é a versão mais enxuta que eu consiga fazer, que vai resolver de fato um problema e entregar valor. Bem nesse conceito mesmo que a gente está falando sobre entregar. Então é importante também, um elemento super importante nessa definição, é que MVP precisa ser algo que possa ser vendível. Porque se eu não vou receber algum valor, capturar valor desse MVP, ele é basicamente um teste para validar outras questões. Mas o MVP ele precisa ser parte de um produto que possa ser vendido. Então a gente vai falar sobre como que são as formas de testar, e criar um MVP que a gente possa realmente comercializar isso. Existem três principais tipos de MVP. O primeiro deles é o MVP Concierge. O que é o MVP Concierge? É você realmente ser um concierge do seu cliente e poder ser quase um garçom e conhecer essa experiência de compra muito perto. A dica aqui é conseguir transformar o seu produto num serviço. Ou seja, antes de desenvolver qualquer solução, você mesmo consegue estar muito próximo e oferecer o seu tempo e a sua disponibilidade para resolver aquele problema. Isso é uma forma muito barata e simples da gente poder conhecer realmente o problema do nosso cliente. O segundo tipo de MVP é o MVP chamado Mágico de Oz. Por que Mágico de Oz? Porque a gente, ao invés de tentar desenvolver a solução com suas funcionalidades, a gente fazer de uma maneira artesanal entre os próprios sócios e sem ter nenhum desenvolvimento, nada realmente um produto, a gente conseguir fazer essas conexões na mão mesmo. Mágico de Oz por quê? Porque atrás da cortina, todos os personagens eles estão sendo movidos pelos sócios. Então é quase que um disfarce de produto. Um exemplo disso, nós mesmos na Semente desenvolvemos um negócio que seria um e-commerce de compras do supermercado. E quando a gente foi validar se realmente as pessoas queriam comprar, fazer listas no mercado, receber esses produtos em casa, a gente fez apenas uma landing page, onde as pessoas colocavam a sua lista de super. E nós mesmos recebíamos isso, íamos até o supermercado, fazíamos as compras, a gente pegava um Uber, uma alternativa de transporte, e levava até a casa desse cliente. Então, ou seja, é uma solução cara, com certeza, mas na verdade o nosso foco era realmente aprender e conhecer da experiência e não realmente conseguir minimizar o máximo de custo. Então é uma outra boa alternativa de MVP. Bom, o terceiro tipo de MVP é o MVP protótipo, o mais conhecido por vocês e o mais famoso, muitas vezes confundido com a palavra MVP, até porque protótipo é um dos tipos de MVP. Mas o protótipo basicamente é a versão mais enxuta do produto, com alguma funcionalidade apenas, ou a versão mais grosseira que vocês podem fazer para testar uma coisa pontual daquele produto, em vez de desenvolver todo ele e tentar validar tudo que ele compõe. Então o protótipo, se o caso de vocês é desenvolver um produto, peguem apenas uma funcionalidade, alguma questão, alguma parte desse produto que vai resolver uma parte do problema, e foquem só nela e façam uma versão a mais rápida e simples possível, para saber se o cliente vai realmente está agradando o cliente ou não. Esse é o protótipo. Enfim, vocês têm vários exemplos de produtos que têm uma versão mínima para serem feitos. Bom, sobre o desenvolvimento desse MVP, a dica é: não terceirize. Não deixe alguma coisa que é muito estratégica na sua empresa, como o desenvolvimento do seu produto, na mão de um fornecedor.
Senão você vai ficar muito dependente do desenvolvimento da sua empresa e você não vai ter a flexibilidade de poder aprender com o mercado e esse aprendizado refletir no desenvolvimento do seu produto. Então, se você é o dono da sua empresa e não desenvolve ou não é um engenheiro, contrate alguém que entre na empresa como um sócio, que entre no risco junto. Caso contrário, você vai ter uma relação de fornecedor e realmente você não vai conseguir acompanhar o ritmo de mercado com essa relação de fornecedor com o seu desenvolvedor. Então, encontre alguém. É muito importante você ter as pessoas na sua equipe que realmente são necessárias para poder tocar esse negócio. Não deixe algo estratégico da sua empresa estar fora dela e não dentro. Outro grande desafio no desenvolvimento é a questão do financiamento. Como que eu vou desenvolver essa minha ideia se eu não tenho dinheiro para poder desenvolver? Então a gente tem basicamente duas dicas que geralmente são feitas. A primeira delas é arranjar uma parceria com o cliente, ou seja, você pode, no desenvolvimento dessa solução, encontrar alguém que esteja interessado na solução e poder fazer junto com ele para resolver o problema desse cliente e ele poder bancar todos os custos dessa solução. Assim você vende de uma forma muito barata para ele e ele está recebendo uma solução muito customizada para um problema da rotina dele. Então é uma boa forma também de conseguir custear esse desenvolvimento. A segunda forma é fazer venda de serviços. Então entenda qual é o mercado que você está inserido e pense, se eu ainda não tenho esse produto, quais são os serviços e os conhecimentos que eu tenho disponíveis que eu já posso ofertar para esse meu cliente e poder, a partir daí, conseguir vender alguns serviços e ter uma renda que vão bancar e financiar esse meu desenvolvimento. É uma outra forma muito comum também no desenvolvimento de produtos. Bom, após você ter um MVP que entregue algum valor e resolva um problema, está na hora de você começar a se preparar para vender. Isso depende muito mais da capacidade do empreendedor em ser um bom vendedor, em conseguir não ter medo de falar com as pessoas, de conhecer os seus clientes. E isso, é claro, o importante aqui é você não tentar vender um produto, mas sim escutar a necessidade do cliente. Então esse processo da primeira venda ele é um processo super importante, que vai depender muito mais de uma venda consultiva e não um processo de empurrar o meu produto para esse cliente. Então, escute muito mais e dê o seu tempo para esse cliente. O objetivo aqui não é conseguir ganhar o primeiro dinheiro, mas sim gerar aprendizados consistentes que vão fazer você, a partir do futuro, no próximo estágio, poder crescer muito mais porque você entende o que você está vendendo e não porque simplesmente você já gerou alguma receita. Nesse momento também acontece outra coisa muito engraçada, que é essa confusão entre o vender e o fazer. Geralmente, numa equipe onde tem um vendedor e tem um desenvolvedor, o vendedor ele vende e promete muito para os clientes uma coisa e joga esse desafio para o desenvolvedor poder fazer. E gera essa briga, né? Você vende uma coisa que a gente não tem e que eu vou ter que fazer, mas tentem olhar isso pelo lado bom. Acho que uma questão interessante de a gente saber é que o vendedor muitas vezes vai estar empurrando e fazendo a empresa sair da inércia e vai dar um ritmo interessante e um desafio também que realmente vai fazer a empresa evoluir, mas também ele não pode prometer alguma coisa que seja impossível de entregar. A questão é ter um alinhamento entre o vendedor e essa pessoa que está desenvolvendo e ter esse encaixe para realmente focar no problema do cliente e não só tentar ganhar esse primeiro dinheiro de qualquer maneira. Bom, se você atingiu esse primeiro cliente e gerou alguma receita, que é o marco indicador desse estágio, você precisa analisar qual é a qualidade com a qual você passou por ele. E aí, como eu comentei, você precisa realmente olhar qual é a qualidade do aprendizado que você gerou. Se realmente são aprendizados consistentes. Se você entende claramente por que esse cliente compra de você. É isso que vai dar sustentação para a sua tese de crescimento no próximo estágio. Então, para finalizar, eu deixo 3 dicas finais para vocês entenderem como passar por esse estágio. A primeira delas é: não desenvolva o seu produto porque você é apaixonado pela sua ideia. A segunda dica é: gere aprendizados consistentes que deixem claro o porquê que o seu cliente está comprando o produto de você. A terceira dica é: lembre-se que a primeira venda ela funciona muito mais para você entender o porquê que você está vendendo do que para gerar algum resultado. Então, escute muito mais do que fale, aprenda e trabalhe forte. Então, pessoal, eu termino essa aula perguntando para vocês como é que vocês podem transformar o produto de vocês num serviço e consigam, a partir de agora mesmo, já consigam vender alguma coisa, alguma solução que resolva parte do problema de cliente de vocês. Não fiquem aí atrás dizendo que estão desenvolvendo o produto e que o produto ainda não está pronto. Se vocês não têm informação vindo a todo momento sobre o seu produto, é porque você está segurando demais a sua solução. Então saia para a rua, venda, não tenha medo de vender e consiga vender alguma coisa. O importante é você testar sua capacidade de venda e começar a resolver partes do problema do seu cliente. Nos vemos no próximo estágio, o estágio de vender, e a gente vai aprender um pouquinho mais lá. Até mais.